Irmãos, nós vivemos numa sociedade cada dia mais instruída. Menininho de 5 anos sabe mexer no computador, menino de 8 anos sabe entrar na internet, meninos de 12, 13 anos já estão estudando inglês e espanhol, e não percebemos nós que isso acontece na grande cidade, porque numa cidade como a nossa em Janaúba, as crianças estão saindo porque ganharam bolsa para fazer um ano de inglês fora do Brasil. Agora daqui uns dias está em Augusto de Lima, né, velho? Daqui uns dias está nas cidades mais pequenas. Eu estive numa cidade de 12 mil habitantes. 12 mil habitantes, 15 pessoas clicadas na internet, falando com o mundo inteiro, sabendo de tudo. Uma cidade no sertão da Bahia de 12 mil habitantes. O mundo, gente, virou uma aldeia global. E pastor Jair, é nesse mundo que nós temos que ministrar. Então, irmãos, um crente tem que ler a Bíblia, mas tem que ler outros livros, tem que saber dar resposta, tem que arejar sua cabeça, ele tem que se instruir, ele tem que pensar em várias questões que envolvem sua família. E eu preguei essa mensagem para famílias, no último congresso da Vinde, e preguei essa mensagem pensando na nossa igreja, mas hoje eu quero pregar pensando no irmão, no meu irmão, pastor Jair. Quais são as sugestões de um velho pastor? Cuja palavra de Deus, quando ele pensou em Timóteo, cerca do ano 60 da nossa era, o Espírito Santo pensou no irmão, o Espírito Santo pensou em nós, que para ministrarmos nesses tempos selvagens, 5 conselhos rápidos. Vou preparar aqui, senão, só meia-noite. 5 conselhos rápidos. Primeiro deles, diz aqui assim, no capítulo 3, verso de número 10. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino. Nessa tradução da Bíblia Vida diz assim: mas você tem me observado e sabe que eu não sou dessa espécie de pessoa. Sabe o que eu creio e a maneira como eu vivo e o que eu quero. Conhece a minha fé em Cristo e sabe como tenho sofrido. Conhece o meu amor por você e a minha perseverança. Primeiro conselho: siga o exemplo dos mourões. Siga o exemplo dos mourões. Será que a igreja podia repetir comigo? Siga o exemplo dos mourões. Mourões, essa palavra todos sabem o que é? Quem não sabe? Mourão, o que é isso? Mourão. Mourão, aqui é muito fácil para a gente compreender. Quando você faz uma cerca, os pilares, os postes de esquina são mais grossos e são chamados de mourões, porque eles seguram a cerca inteira. Você põe 10, 15 pauzinhos menores, mas nos cantos você tem que pôr paus bem fortes, porque quando você esticar o arame, segura a cerca inteira. São chamados mourões, são os mourões que não deixam a cerca cair. Onde estão os mourões dessa igreja? Os mourões deviam ser os homens e as mulheres mais velhas, os homens e as mulheres que têm muitos anos que andam com Deus. Onde estão os mourões? Ah, pastor Jair, mas você tem mourões na história da igreja. O pastor Ivacir falou de um mourão para você, de Josué, um livro para ler e para apaixonar por ele. Paulo fala para Timóteo: você tem olhado meu exemplo, estude a vida de Paulo, estude os homens santos que Deus usou, siga o exemplo de fé deles, olhe os livros que falam da história da igreja, dos homens que marcaram a época do avivamento, de Finney, de Spurgeon, olhe os heróis da fé, de Jonathan Edwards, olhe os grandes heróis batistas que marcaram história, que plantaram igrejas, que incendiaram vidas. Siga o exemplo deles. Há muita gente
nivelarmos por baixo, pastor Jairo, nós não achamos inspiração, só achamos escândalo. Mas se nós cavarmos, nós vamos ver que os grandes mourões estão aí. Estão aí porque a palavra de Deus diz que Deus não deixa o seu povo sem testemunho, que Deus não deixa o seu povo sem remanescente fiel, que Deus não esquece da sua herança. Siga o exemplo dos mourões. Alguns que você conheceu no Rio de Janeiro, outros que você vai conhecendo por aí, lá na nossa igreja. Um que me inspira sempre já foi para o Senhor, meu pastor que eu estou sucedendo, pastor Wilson de Souza, um homem de 45 anos de ministério, e que eu vivi os últimos 10 anos de ministério perto dele, vendo seu caráter, vendo sua maneira de pregar, sua maneira de tratar a igreja, vendo sua fidelidade, sua oração, sua paixão por Deus, sua paixão pelo rebanho, sua firmeza. Dona Maria Francisca, uma mulher que nem sabe falar direito, uma mulher que foi encontrada na rua pelo Exército da Salvação, quando o cachorro que a acompanhava estava lambendo sua boca porque tinha bebido um litro de álcool. Aquela irmã, e vomitado, não era irmã ainda, vomitado em cima e deitado em cima do vômito. E o Exército da Salvação a encontrou, e depois de ter cuidado, entregou para cuidados. Você precisa ver aquela mulher orar. Aquela mulher que tem que tomar 2 ônibus para chegar ao templo, e é a primeira a chegar. E agora, quando temos um culto de oração todo domingo às 7h30, é uma das primeiras, orando. Gente que segura e que anda com Deus. Siga o exemplo dos mourões. Mourões começa cedo, moço querido e moça. Ser um mourão começa cedo, quando a gente luta com Deus e vira um príncipe de Deus. Se você esperar ficar idoso para virar um mourão, você não vai ser mourão, porque o mourão é uma árvore que cresceu, se fortaleceu e se sustentou ao longo da história. Segundo conselho desse pastor para nós pastores: seja uma pessoa piedosa. Seja uma pessoa piedosa. Siga o exemplo dos mourões. Vamos repetir? Siga o exemplo dos mourões. Segundo, seja uma pessoa piedosa. Vamos dizer de novo? Seja uma pessoa piedosa. Ele diz das suas aflições, ele diz do sofrimento que passou, e ele faz essa afirmação: os que decidirem levar uma vida piedosa para agradar o Senhor serão perseguidos. Seja uma pessoa piedosa, seja uma pessoa que ora, mas que não faz propaganda da sua oração. Não precisa fazer propaganda de jejum e oração, porque quando você faz propaganda de jejum e orou, quando você levanta e abre a boca, o povo não acredita nisso. Quando você jejua e ora, quando você levanta e abre a boca, o povo vai dizer: esse cidadão esteve na presença do Senhor, essa cidadã esteve na presença do Senhor, essa pessoa falou com Deus. O pastor Caio Fábio nos contou uma história, tinha contado particularmente e depois contou num culto, de que quando o jovem apaixonado por Deus fez um congresso em Manaus com cerca de 150 jovens, dos quais a metade era não crentes, queria ganhá-los para Jesus, e jejuou 3 dias, nem tomou água naqueles 3 dias, porque queria a conversão daquela turma, e os incrédulos que foram aprontaram. No dia do último culto, nenhum tinha se decidido, eles treparam em cima das mesas, ele está pregando e a turma sapateando, e gritando e assobiando, e aquela baderna. Ele falou: então vai acabar com isso logo, acabar com esse acampamento. Tinha perdido a calma inteira. Aí ele chamou o seu pai, pastor Caio, pai, um amigo querido. Pastor Caio não tem nada do Caio Fábio Filho, nada. Pastor Caio, quando prega, parece que aquela labareda de fogo vai queimar tudo. Pastor Caio vai, quando fala, aquela calma, aquela paciência, aquela mansidão, meu filho. Aí dá assim, aqueles eternos 15 segundos para falar a próxima palavra. Aí disse: eu quero chamar o pastor Caio para orar aqui. E a turma bagunçando, o pastor Caio saindo daqui para ir orar como se fosse lá na porta. E à medida que ele ia andando, a moçada, ele só passou, ele não falou nada, ele ia andando, a moçada parava e começava a chorar. Quando ele chegou lá na frente, pegou o microfone e disse: Senhor, os que batiam caíram no chão e começaram a chorar. 21 dias sem contar para ninguém, pastor Caio só tomava água e comia pão, sem manteiga, sem nada. 21 dias.
aos pés do Senhor. Seja uma pessoa piedosa, não precisa fazer propaganda, não precisa dizer para ninguém: eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração. Não precisa dizer, porque quando você orar, o povo saberá, porque o Senhor fluirá através da sua vida. Uma pessoa piedosa trabalha muito, e trabalha intensamente, não tem preguiça. E quem é solteiro tem que trabalhar mais, tem que estudar mais, tem que ler mais, porque enquanto não vem a resposta da oração do pastor ali de hoje e de muitos outros, o irmão vai ter que vigiar a sua própria vida, vai ter que vigiar. Uma pessoa piedosa trabalha, uma pessoa piedosa se consagra. Esse é um tempo que deve aproveitar para aprender tudo que não aprendeu no seminário. Foi nessa época que eu estudei história da igreja, fiquei 3 anos solteiro no ministério. Espero que o seu tempo seja menor, vai ser uma bênção se vier aquela maravilhosa do Senhor. Foi nesse tempo que eu estudei grego, foi nesse tempo que eu estudei teologia, foi nesse tempo que eu estudei homilética, estudava 5 horas todo dia, não tinha feriado, não tinha nada, eu era solteiro, tinha que cuidar de minha cabeça e preservar minha mente. Irmão querido, mas faça o trabalho com o melhor que você possa fazer. Uma pessoa piedosa vai sofrer pressões de dentro e pressões de fora. A questão não é se tem pressão, a questão é se eu estou procurando agradar o Senhor. Nesses tempos selvagens é absolutamente importante saber que Deus está agradando a vida da gente. Siga o exemplo dos morões, seja uma pessoa piedosa. Terceiro, renove sua paixão pela Bíblia. Vamos repetir? Renove. O povo de Deus não lê Bíblia, a igreja não lê Bíblia, e o pior, o pastorado não lê Bíblia. O pior, pastores não estão lendo Bíblia, líderes não estão lendo Bíblia. Por causa disso fizemos um desafio lá na nossa equipe pastoral. Somos 7, lê a Bíblia inteira no mês. Um dos nossos pastores veio 27 dias, 40 capítulos todo dia, 2 horas e meia de leitura da Bíblia. E o melhor, fomos desafiados, 8 membros da igreja leram em um mês. Falou: já que vocês, nossos pastores, tomaram a peito ler, nós também vamos ler. Gente que saía para trabalhar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, e voltava para casa 7 horas, 8 horas da noite. Exigiu mais. Aí falei para nossa equipe pastoral: vou dar um refresco, mas daqui uns dias nós vamos ler a Bíblia viva toda em 15 dias. São 80 capítulos por dia. Mas você pode gastar 85 anos para ler a Bíblia toda. Basta ler um versículo por semana. Um versículo por semana você vai gastar 85 anos para ler a Bíblia inteira. Valeu! A igreja não está lendo a Bíblia. Renova sua paixão pela palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada por Deus. Diz que ela corrige, que ela educa, que ela ensina e que ela capacita a gente em qualquer cultura agradar a Deus. Crentes fracos são crentes fracos de Bíblia. Crentes que estão frequentemente caindo em pecado são crentes que não conhecem a palavra de Deus. Crentes que não têm ministério são crentes que não leem a palavra de Deus. Crentes que estão constantemente deprimidos são crentes que não estão lendo nem ouvindo a santa e eterna palavra de Deus. Se você não consegue ler, meu irmão, compre um jogo de fitas e escute essa Bíblia e faça ela circular na sua cabeça. Renova a sua paixão pela Bíblia, e assim vai fazer a igreja renovar a paixão pela Bíblia. E vamos correr para acabar ligeiro, não é não? Siga o exemplo dos morões. Vamos repetir? Siga o exemplo dos morões. Torne-se uma pessoa piedosa. Torne-se uma pessoa piedosa. Renove a sua paixão pela Bíblia. Renove a sua paixão pela Bíblia. Quarto lugar, incendeie a sociedade com o Evangelho. Vamos lá? Incendeie a sociedade com o Evangelho. Capítulo 4 diz assim: prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Quer queiram ouvir, quer não queiram ouvir, quando for conveniente, quando não for conveniente. Incendeie a sociedade com o Evangelho. O grande problema que nós pastores enfrentamos é que achamos que só os pastores eloquentes terão um ministério bem sucedido. Só aqueles cuja pregação será aplaudida é que serão bem sucedidos. Esse é o maior engano, é a maior mentira que o diabo planta no coração de um pastor que não tem grandes talentos de oratória. É uma mentira do inferno. Quando você vê o apóstolo Paulo,
você descobre o seguinte, que os coríntios diziam, até que nas cartas ele é eloquente, mas quando ele está presente, é uma pregação muito xoxa. Está lá em 2 Coríntios 10:10, é uma pregação muito ruim, o povo ferra no sono, ninguém aguenta isso. É claro que todo mundo gosta de ouvir os comunicadores, e você pode melhorar a sua comunicação, afinal de contas os livros estão aí, basta ler e treinar, mas isso não significa que você vai virar um fanime, necessariamente, porque Deus vai dando os dons de acordo com a sua misericórdia e graça, mas isso não impede de um pastor sonhador, de um obreiro sonhador, planejar e pensar, e pedir a Deus para os cooperadores, e incendiar o bairro, uma cidade com o Evangelho, porque crê de todo coração que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a esperança para essa sociedade selvagem, globalizada, imoral, erotizada. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Evangelho pregado no poder do Espírito Santo, onde crentes vivem e pregam o Evangelho. A gente tem que sonhar e ver a cidade inteira tocada, o bairro inteiro tocado, e tem que trabalhar sem descanso e ser criativo, meu Deus do céu. Ainda nesse tempo de virada de milênio, ainda se faz culto na praça, dia domingo, 3 horas da tarde, sem ninguém. Culto da praça, gente, pelo amor de Deus, se faz é sexta-feira, perto dos botecos, perto dos barzinhos, onde o povo inteiro está lá. Culto da praça, 3 horas da tarde, dia domingo, só para ir perto do balde vizinho. Irmãos queridos, esse é tempo que Deus nos chama para ser inteligentes, para pensar, para reagir, para propor, para sonhar, onde me entendam de boa mente, mas onde não cabe método canonizado. Esse é o método a vida inteira, e não pode sair disso. Meu Deus do céu, o tempo é outro. A verdade continua, mas a metodologia não pode continuar. Ela tem que responder ao nosso tempo. Olha, gente, eu tenho contato com os batistas e com todas as denominações. Os mourões na sociedade feminina acabaram. E a sociedade feminina nas igrejas estão acabando, porque as moças novas e as recém-casadas não estão indo para a sociedade feminina, e não adianta brigar com elas para ir. O negócio é pensar o que é que nós vamos fazer para essa mulherada nova, que é a mulher cheia do Espírito, porque elas não estão lá, não estão nos casais, não estão em lugar nenhum, mas precisam virar mulheres cheias do Senhor. Como que vai ser? Nossa, eu tenho solução? Não tenho. Mas se o irmão pensar, Deus vai dar solução, vai dar direcionamento, e tem dado. Irmão, incendeia a sociedade com a evangelho. Quando você pensar em Augusto de Lima e sonhar, incendiar aquele lugar com o Evangelho. Se continuar, vou ter menos. Última. Torne-se uma inspiração para os outros. Torne-se uma inspiração para os outros. O apóstolo termina dizendo: ser sóbrio, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista e cumpre o teu ministério. Seja a sua vida uma vida que inspire, uma vida que as pessoas olhem para a sua vida e dizem assim: eu quero ser crente igual o pastor Jairo, eu quero amar Jesus igual o pastor Jairo, eu quero viver para Jesus igual o pastor Jairo. Está aí, meu santo varão, aos recursos que Deus dá, os recursos que o Senhor coloca à disposição de qualquer crente, mas isso não é tarefa de pastor. Os irmãos podem estar pensando: muito bem, fala com ele mesmo, porque isso é coisa de pastor. Isso não é coisa de pastor, isso é coisa de quem teme ao Senhor. Que a sua vida seja uma inspiração para o seu vizinho, que a sua vida seja uma inspiração para a sua família, que a sua vida seja uma inspiração para o não crente, que o seu modo de vestir possa falar alto, de testemunho, de equilíbrio, de integridade, e com toda a franqueza do mundo, de vergonha na cara. Torne-se uma inspiração. Os recursos estão aí, gente. O Espírito do Senhor foi nos dado, a palavra do Senhor que nos habilita. Pastor Jairo, nesses tempos selvagens, leia a história da igreja, ache os morões, eles estão vivos, converse com eles, aprenda com eles. Forme-se um homem piedoso, aquele homem piedoso que Deus e o diabo sabem, e quando você sair, você não precisa fazer propaganda, porque vai fluir do seu interior rios de água viva. Essa é a promessa do dono da igreja. Renove sua paixão pela palavra de Deus, leia a Bíblia,
conheça a Bíblia, ame a Bíblia, prega a Bíblia, viva a Bíblia. Quarto lugar, incendeie com o Evangelho onde você viver. Sonhe, pense. A igreja pode fazer congresso, fazer conferência, fazer construção, fazer isso, fazer aquilo. Isso é balela. Se a igreja não incendiar